Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra, sou componente do Grupo 1, que também fazem parte desse grupo a Francilene, a Larissa, a Luzilene e o Maicon. E hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o comércio exterior no estado do Piauí. Vamos falar um pouco sobre o Piauí para começar. O Piauí é um estado que fica situado na região nordeste do Brasil, né? Conhecido pelos seus parques nacionais. Tem o Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica no sudeste do estado, que possui sítios arqueológicos com pinturas pré-históricas. Nas proximidades tem também o Parque Nacional da Serra das Confusões, que tem gigantescas formações rochosas e grandes áreas de caatinga, onde vivem aves em risco de extinção. Como a área correspondente a mais de 251 mil km², está subdividido em 224 municípios. A palavra que dá o nome ao estado tem origem no tupi e significa algo como o Rio dos Piaus. E quem nasce no Piauí é chamado de piauiense. As atividades econômicas mais importantes do estado do Piauí são a agropecuária, como principais produtos são o milho, a soja, a criação de bovinos, a criação de aves, a indústria de alimentos, de minerais não metálicos, de bebidas, o comércio e os serviços, além da construção civil. O Piauí no comércio exterior. O Piauí exportou em 2019 492,52 milhões de dólares, equivalente a 1,9 bilhão de reais, e se tornou o 19º maior estado exportador do Brasil, segundo o Ministério da Economia. Também, de acordo com o Ministério da Economia, o Piauí teve um superávit, que é o resultado da comparação, entre exportações e importações do estado, de 267,7 milhões de dólares, equivalente a 1,07 bilhão de reais. As importações feitas pelo Piauí ficaram em 228,38 milhões de dólares, equivalente a 918 milhões de reais, enquanto a participação do Piauí nas exportações brasileiras foi de 0,2%, nas importações o país foi de 0,1%. E atualmente o Piauí, né, é o 22º estado importador do Brasil. Então é isso, agora eu passo a palavra para nossa amiga Francilene. Até mais. Sou Francilene Carvalho, e eu irei comentar um pouco para vocês sobre as potencialidades que o estado do Piauí tem a nível de desenvolvimento do comércio exterior. Irei falar um pouco sobre o que ele já vem desenvolvendo, já vem sendo explorado, bem como o que ainda poderia ser explorado no nosso Piauí para melhorar, né, o nível de exportação do nosso estado, melhorando assim a economia do nosso estado e a economia do nosso país. Então, nós sabemos que no ano de 2019, o Piauí ele ficou em 19º lugar no ranking nacional, né, de exportação brasileira. Então, o que favoreceu para que ele fique nesta posição foi a exportação, né, o desenvolvimento do agronegócio, que sustenta bastante o nosso estado, com a produção de grãos, como principalmente a soja e o milho, e a exportação do algodão. Então, basicamente, a nível de exportação, a maior parte do que mantém o nosso estado são esses grãos, a soja principalmente, né, o milho e o algodão. Mas poderia ser desenvolvido mais? Poderia sim, né? Só que aí precisa ser desenvolvido várias políticas públicas para que melhore, né, as condições de conhecimento da população do nosso estado, para melhorar, né, o nível de comércio, de visão, não só local, não só regional ou nacional, mas a nível de produzir para exportar. Então, precisa conhecimento, precisa ter visão para isso. Então, e vários outros fatores que vai ser comentado mais pelos meus colegas, como infraestrutura, que precisa ser melhorada no nosso estado para que esses grãos sejam escoados, né? Então, eu vou destacar aqui no agronegócio, né, destaques para os grãos, né, o algodão, e a pecuária também tem um pouco
muito pequeno, mas poderia ser muito explorado. Nós temos terras boas, nós temos poucos, né, pecuaristas na nossa região que tenham produção de gado de corte, de grande porte. A produção leiteira é muito pouca, porque precisa ter investimento, precisa ter tecnologia, e o conhecimento e a utilização dessas práticas tecnológicas pela população que trabalha na área aqui no Piauí é pouco. As produções apícolas, né, a nível de exportação, nós temos um pouco mel com uma porcentagem média de 2% de exportação, mas o que é exportado é o mel, poderia ser utilizado também a cera para exportação. Então, nós temos no Piauí riquezas muito grandes que poderia estar sendo utilizada, né, para melhorar o comércio de exportação no Piauí. Então, o que eu vejo que precisa primeiro, precisa mudar a cultura e a visão, né? Aquela visão de um comércio pequeno para uma visão de expansão. Então, precisa ter políticas públicas que vejam o nosso estado, vejam as potencialidades do nosso estado e invista de verdade no nosso estado. Então, vários fatores devem ser analisados. Então, precisa ser investido em mais conhecimento para a população, para que para que esse conhecimento seja transformado em melhoria, melhoria no negócio, melhoria no comércio. A maioria dos negócios na área de agronegócio precisa de investimento tecnológico. Quem está acostumado com aquela produção mais tradicional, ele tem uma dificuldade para mudar para uma tecnologia mais avançada. Então, precisaria ser investido em conhecimento. A nível de infraestrutura, não tem como aumentar a produção se ele não vai ter como levar esse grão, como exportar, por exemplo, né? Quem trabalha com a produção aí, agrícola. A nível de pecuarista, quem trabalha com pecuária com gado leiteiro, precisaria ter um grupo que recolhesse esse leite para fazer, precisaria ter indústria para fazer a transformação, né, nos laticínios, em iogurte, o leite enlatado, para que pudesse aumentar a produção, né, do gado para a pecuária leiteira. Outras produções, como couro, enlatado, esses industrializados. Então, poderia ser investido em indústrias no nosso estado para exportação. Por exemplo, o melhor milho que tem no Brasil é o milho do Piauí, porque ele seca mesmo pelo vento. Então, seria ótimo indústrias para a produção de cuscuz aqui no Piauí. Aqui tem pequenos produtores de mandioca, seria ótimo indústrias para a produção de mandioca aqui mesmo no Piauí. Não precisaria o que é produzido aqui sair para outro estado, para desses outros estados serem transformados ou serem mesmo exportados. Então, né, como eu já falei, indústrias poderia ser melhorada, livre de lácteos, né, os queijos com produção para nível de exportação também. E o turismo, nós temos o Parque Arqueológico, lá na Serra da Capivara, que fica em São Raimundo Nonato. Um sítio arqueológico que tem uma diversidade de riquezas, né, que conta a história da humanidade, registros arqueológicos, as primeiras marcas da humanidade, conhecido como Museu do Homem Americano, porque lá tem registro das primeiras manifestações do homem, né, como registros do beijo, registros de caça. Então, nós temos um sítio belíssimo, com riquezas históricas muito grandes, né, um valor para o conhecimento da evolução do homem, para o conhecimento de como o homem se comportava, né, os primeiros habitantes aqui na nossa região e a nível de mundo, como que eles se comportavam. Então, é preciso ser investido bem mais naquele sítio, naquela região,
e ser bem mais também divulgado, para que o pessoal conheça a riqueza que nós temos aqui no Piauí, o valor que tem o Piauí. E não mais a gente chega até estados aqui do Piauí, o povo fala Piauí, como que se fosse algo que distante de toda a realidade do Brasil, né? Então, podemos investir mais, aqui tem muitas riquezas que podem ser exploradas, né? Nós temos praias em Luiz Correia, é, em Luiz Correia e Parnaíba, né? Tem mares que pode ser desenvolvido mais para o turismo, além de outras regiões, como aqui mesmo em Uruçuí nós temos encontros dos rios, nós temos nascente de rio, do rio Parnaíba em corrente, do rio Gurgueia, que isso pode ser muito bem explorado, pode ser muito bem divulgado. Nós temos rios, córregos aquíferos muito grandes aqui no Piauí. Então, isso pode ser utilizado para irrigação, para melhorar a cultura, para melhorar o cultivo, não ser conhecido como uma terra seca. Terra seca para quem não conhece, né? Então, se for investido em mais conhecimento, mais tecnologia, mais valorização do nosso estado, nós podemos levar retorno para o país, né? Para a nível de comércio, de exportação, de mercado, de economia. Tá? Traz conhecimento, traz valorização que o povo vai dar retorno, porque riqueza aqui tem muito. Né? Então, produção de olerícolas, então, pode se desenvolver muito aqui na nossa região, por conta da quantidade de rios que nós temos, né? E não tem muita produção aqui. Já no Ceará tem mais, na Bahia, mas aqui no Piauí não tem. Então precisa ser investido para que o pessoal, em conhecimento, né, em tecnologia, para que haja uma maior produtividade. Né? Então, se esses, por exemplo, na cidade de Cristino Castro, tem poços de rios jorrantes, onde fica jorrando água constantemente. Então, se aquela água fosse que está sendo jorrada lá fosse utilizada, fosse feito políticas que reutilizasse aquela água para produção, né? Então seria um benefício muito grande, um retorno muito grande para a economia e para a população do nosso estado. A minha amiga Larissa vai dar continuidade, né, falando agora sobre os produtos, alguns dos produtos que são exportados aqui pelo Piauí. Olá pessoal, meu nome é Larissa. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho falando um pouquinho sobre os produtos que são importados e exportados no Piauí e quais os países são os nossos principais compradores. Os principais produtos exportados pelo Piauí são soja, farelos e resíduos de óleo de soja, milho, mel e cereais vegetais. A China, ela lidera o ranking de países importadores dos produtos do Piauí, seguido da Alemanha, da Espanha e dos Estados Unidos. A China tem um grande interesse na soja, o produto de maior relevância para este país. E aí a gente percebe uma alta concentração em apenas um produto. Mas as ceras vegetais também apareceram em segundo lugar como produto mais vendido, como segundo produto mais vendido para a China. No caso da Alemanha, os produtos mais exportados para a Alemanha são tortas e outros resíduos sólidos do óleo de soja. O Piauí, ele possui 5 atrativos com potencial de exportação. O primeiro é a fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais, extração de pedra, areia e argila, fabricação de produtos químicos inorgânicos, aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não metálicos e fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada. Os produtos que o Piauí importa, que são os produtos que ele compra de outros países, os principais são dispositivos semicondutores, que equivalem a 52%, produtos laminados, planos de aço ou ferro, motores, geradores e transformadores, trigo em grãos,
fio, máquinas e barras de ferro ou aço, cloreto de sódio, adubos ou fertilizantes, nitrogênio, fósforo, fosfato e potássio. Agora, a minha amiga Luzlene vai dar continuidade ao trabalho. Olá, eu sou Luzilene e darei continuidade à apresentação do nosso seminário, comentando um pouco sobre as políticas públicas de incentivo à instalação de multinacionais aqui no nosso estado e também sobre algumas atividades, como o turismo e a prestação de serviços. Começando, falarei sobre o turismo, que o turismo é uma parte importante da economia do nosso estado. Apesar de o estado não possuir uma grande faixa litorânea, são apenas 66 quilômetros de litoral, mas nesses poucos quilômetros que o Piauí possui de praia, encontramos paisagens fascinantes, muitos atrativos turísticos que combinam sol, mar, areia, esporte, lazer. Tudo isso é possível no litoral piauiense. O delta do Parnaíba é o único em mar aberto das Américas e é rico em fauna e seus manguezais são fascinantes. A costa do delta, no extremo norte do estado, é composta por 5 cidades, dentre elas Luiz Correia e Parnaíba, que são as principais praias que chamam mais a atenção dos turistas, que possuem a maior quantidade de turistas durante o ano. A cidade de Parnaíba é a mais preparada da região para receber os turistas, devido à sua estrutura, de rede de hotelarias, bares e restaurantes. As praias de Luiz Correia e Barra Grande também atraem milhares de turistas todo ano. Mas não é somente o litoral que atrai os turistas. Nós temos também polos regionais, divididos em regiões, e um desses polos é o de Aventura e Mistério, que envolve 26 municípios e possui algumas atrações, como as formações rochosas e os banhos nas águas cristalinas do Rio São Nicolau, que abriga também o Parque Nacional das Sete Cidades, que está localizado em Piracuruca. Essas formações rochosas são distintas e lembram figuras humanas, objetos esculpidos, havendo também inscrituras rupestres deixadas por povos primitivos há mais de 10 mil anos. Esses atrativos também convidam os turistas a frequentarem as cidades mais adentro do estado. O Piauí possui também cidades históricas, como Amarante, Campo Maior e Oeiras, e cidades culturais religiosas, como a Serra da Capivara, que temos o parque, com escrituras rupestres, e a cidade de Santa Cruz dos Milagres, que é conhecida por suas romarias, durante o ano, uma cidade de cultura religiosa. Já a capital Teresina é um referencial para o turismo de negócios, por sua localização, e também é um polo de referência em relação à saúde, educação e gastronomia. O setor federal, em conjunto com as administrações estaduais, tem se empenhado em promover o desenvolvimento da atividade turística de forma sustentada através da integração de políticas para o setor e investimento em infraestrutura física e recursos humanos, complementadas também com ações governamentais
para promover a imagem do Piauí. Um exemplo dessas ações é a participação dos agentes turísticos em eventos nacionais e internacionais que visam justamente promover a imagem do nosso estado para o exterior, para que os turistas, né, cheguem em maior número ao nosso estado, fortalecendo assim o turismo e a economia. Já na prestação de serviços, a economia do Piauí é predominantemente de prestação de serviços, né? Seguido pela indústria e pela agropecuária. O Piauí está em 7º lugar no ranking de prestação de serviços do Brasil. Em relação à exportação da prestação de serviços, o nosso estado ocupa a 7ª posição. O principal destino das exportações de serviços aqui do Piauí é os Estados Unidos, ou seja, a maioria dos serviços exportados pelo Piauí se destina aos Estados Unidos. É cerca de 98% desses serviços. Da participação total, 98% representa os serviços exportados para os Estados Unidos. Continuando agora, vamos falar um pouco sobre as políticas públicas, né, do Estado para atrair multinacionais, para fazer com que empresas estrangeiras se interessem em se instalar no Estado. O Piauí conseguiu, nos últimos anos, atrair várias empresas, graças à modernização da lei de incentivos fiscais e investimentos do governo em infraestrutura, como, por exemplo, a pavimentação das vias de acesso às unidades fabris e também a melhoria e a construção de portos e aeroportos para melhorar e facilitar o escoamento dos produtos. Algumas dessas políticas públicas do nosso estado trazem vantagens para as empresas multinacionais que queiram se instalar aqui. Dentre elas, podemos citar o que foi falado anteriormente, né, que a principal são as leis de incentivos fiscais, que favorece e oferece vantagens às empresas, às indústrias e agroindústrias que queiram se instalar no Piauí, pois oferecem créditos presumidos e isenção de alguns impostos. E isso chama bastante a atenção das multinacionais para se sentirem mais seguras para se instalar aqui no nosso estado. Temos também um plano de desenvolvimento sustentável, que esse plano de desenvolvimento sustentável aborda maneiras de um crescimento econômico sustentável, um crescimento econômico que venha a obter o mínimo de danos possíveis ao ecossistema do nosso estado, ao ecossistema do local, visando a diminuir os riscos de prejudicar a fauna e a flora. E temos também um incentivo a mais para as multinacionais, as parcerias, né, do nosso estado, parcerias público-privadas. Como essas parcerias incentivam? Bom, elas incentivam, pois elas atuam para a melhoria da infraestrutura do estado, tornar mais eficiente a prestação de serviços e também proporcionar um uso racional dos recursos públicos. Isso faz com que as empresas se sintam mais seguras, visto que o governo está investindo mais em obras de saneamento, abastecimento de água, eletrificação, ampliação da malha rodoviária e ferroviária,
E além disso também, existe um notável crescimento nos índices de educação e qualificação da mão de obra em todo o nosso estado. Que essas ações ocorrem justamente com o objetivo de viabilizar e facilitar e também atrair investimentos para o estado. Todos esses recursos têm se mostrado muito eficientes no que diz respeito estimular o investimento das empresas multinacionais aqui no estado, pois essas ações estão, sim, atraindo os interesses e os investimentos das multinacionais de todo o mundo para nosso estado. Um exemplo disso foi a instalação da empresa Bunge Alimentos, que atua na região sul do estado há mais de 15 anos, na produção de soja e farelo, e já investiu mais de 30 milhões no nosso estado. Mais de 300 milhões no nosso estado e emprega mais de 500 pessoas. Este é um exemplo claro de que as multinacionais estão começando a se sentirem atraídas, um pouco mais seguras para se instalarem aqui no nosso estado, com as leis de incentivos fiscais, que favorece e proporciona muitas vantagens para as empresas multinacionais, que oferecem créditos para essas empresas e também a isenção de alguns impostos. O plano de desenvolvimento sustentável também atrai as empresas, pois hoje nenhuma empresa em nenhum lugar do mundo atua sem a sustentabilidade. Isso já faz parte da cultura das empresas, atuar em um meio de maneira sustentável. E também as parcerias público-privadas, que faz com que os serviços, a prestação de serviço do Estado seja mais eficiente e também os recursos públicos sejam utilizados de maneira correta e eficaz, e faz com que o desperdício desses recursos seja menor e a agilidade seja maior na questão do uso desses recursos. Então, o nosso estado é sim um estado com grande potencialidade de investimentos de multinacionais e suas políticas públicas favorecem sim a instalação dessas multinacionais aqui no nosso estado.